Eu quero ler um versículo em Isaías, capítulo 32, versículo 2, que diz o seguinte: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Esse texto foi escolhido no capítulo 32 do profeta Isaías, que tem como título desse capítulo o reinado do justo rei. É uma profecia que aponta para o reinado de Jesus, descrevendo o governo ideal que se concretizará plenamente quando Jesus estabeleceu o seu reinado aqui. E quando nós lemos a descrição das funções familiares em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver a função do casal sempre em referência a Cristo e à igreja. Então, novamente, o texto bíblico aponta o governo de Cristo como modelo para a estrutura familiar. Eu penso que a família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Porque toda a estrutura familiar aponta para a estrutura de Cristo e a igreja e do governo de Cristo. Logo, esse texto traz alguns elementos essenciais para nós compreendermos o propósito divino para a família, como lugar da presença de Deus, como um reino de amor, que é o que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. O texto fala de vento, tempestades, lugares secos e terra sedenta. Um cenário com muitas condições adversas. E cada casal aqui conhece o simbolismo dessas adversidades que vem para a família nesse tempo de tantas dificuldades, para viver em família, nesse tempo que nós estamos vivendo, priorizando os princípios e valores cristãos. Não é um tempo fácil. Basta nós olharmos à nossa volta para nós identificarmos todas as dificuldades e todos os ataques que a família tem sofrido nesse tempo. São muitas adversidades que fazem muitas famílias sucumbirem. O desafio é diário, mas o texto bíblico também aponta a resposta de Deus para cada adversidade. Para o vento, esconderijo. Para a tempestade, refúgio. Para os lugares secos, torrentes de água. E para a terra sedenta, sombra de grande rocha. Então tem respostas na palavra de Deus para nós. E quando nós vamos ao primeiro capítulo do livro de Apocalipse, a declaração do propósito de Deus para nós nos insere de forma contundente em seu reino. Apocalipse 1, versículo 6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes. Então Deus nos insere no reino de Deus de uma forma muito especial. Quando Jesus chegou aqui nesse mundo para cumprir o seu ministério, Ele afirmou em Lucas 10, versículo 9, na parte B: é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Jesus implanta o reino de Deus, o reino dos céus, o reino da luz, o reino do amor, em meio ao reino das trevas. E esse é um grande desafio. Compreender os princípios do reino, para nós vivermos neste mundo regido pelo governo celestial e não pelo reino das trevas. E esse é um desafio para nós, que nascemos e vivemos num sistema democrático e que somos impregnados por esse sistema para pararmos e compreendermos os princípios do reino de Deus. E compreender que família, no propósito eterno de Deus, a família que Deus criou, com o propósito que Ele criou,
está aqui para ser essa representação do reino de Deus aqui na terra, porque muito antes de Deus criar a igreja visível, como nós nos reunimos hoje, Deus criou a família para estabelecer a sua igreja na família, para que cada família pudesse ter um altar de adoração a Deus e implantar ali os princípios do reino de Deus. Família é uma colônia dos céus na terra, que está aqui com o propósito de implantar a cultura do reino e fazer a transmissão dos princípios de Deus para as próximas gerações. Nós somos os multiplicadores desses princípios. Nós temos essa responsabilidade de fazermos a transmissão geracional dos princípios de Deus. Há uma evidente e ostensiva tentativa no mundo de hoje de apresentar a família como uma instituição falida e sem valor. Mas a palavra de Deus apresenta a família com um sublime propósito de estruturação do ser humano, de fundação da descendência, de transmissão geracional. E como filho de Deus, a Bíblia afirma que Jesus veio aqui para estabelecer o seu reino, para apresentar-se como rei e para fundar uma família real. E nós somos essa família real. E Deus nos inseriu como família real. Portanto, compreender o que significa família para Deus, né? Nós precisamos buscar, Deus nos convoca a buscarmos a sabedoria de Deus, para nós olharmos a família muito mais além do que o sistema do mundo apresenta. Há um mistério a ser revelado aos nossos corações, que nos impulsiona a buscar muito mais de Deus e da sua palavra, para que esta mensagem seja confirmada nos nossos corações como a verdade que nos liberta. Quando nós entendemos o que é família no propósito de Deus, irmãos, a nossa visão vai muito mais além. E nós não permitimos toda essa cultura que quer destruir família, que quer nos afetar, que está no mundo hoje, venha fazer parte da nossa família. Mas diante de tudo que nós temos presenciado no nosso mundo e refletindo sobre esse tema tão pertinente para um culto de aniversário de uma igreja que prioriza família, né? Família, um reino de amor, como lugar da presença de Deus, nós questionamos o que está acontecendo com a família hoje. É a família hoje um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Por que a família tem se transformado muitas vezes num campo de batalha onde as mais profundas feridas acontecem? Por que tantas vezes nós levamos para a família as nossas histórias que trazemos da nossa família de origem e a partir dessas histórias nós vamos reproduzindo muitas vezes um legado de dores, de angústia, de distorções e não conseguimos muitas vezes estruturar a família de acordo com os princípios de Deus. O nosso propósito com esse tema nessa noite é que cada um aqui compreenda o que a família representa no contexto do propósito de Deus para a humanidade. Qual é a nossa responsabilidade? E que olhe para a sua própria família e se questione: é a minha família lugar de refúgio ou campo de batalha? Queridos, só há igrejas fortes quando as famílias são fortes. Só há igrejas poderosas quando em cada família há um altar de adoração a Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, mas também não podem prevalecer contra a família de Deus. Então, se nós compreendermos isso, nós não vamos permitir que o inimigo entre e venha destruir os nossos relacionamentos e roubar da nossa família, porque quando tem valente à porta, o inimigo não rouba, porque nós não geramos filho para povoar o inferno, e nós geramos filho para povoar os céus, e ninguém tem que bater, o inimigo não tem que bater mão na nossa herança. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Portanto, para falar de família, nesse aniversário da Catedral da Família, nada mais óbvio do que começar do começo. Muito claro. Isto é, e a gênese da criação, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis no capítulo 1, que é um texto bem conhecido por todos nós vamos ver o primeiro versículo de uma forma muito simples. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Amém? Se a gente crê, tudo que nós vamos falar faz sentido. Mas se a gente não acreditar dessa forma simples assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Não é um livro como outro livro qualquer. Não começa, no princípio era um Deus, era uma vez um Deus que criou. Não. É muito simples, mas é de uma dimensão profunda, que é necessário crer. Porque se a gente não crê, a dúvida nos lança como numa areia movediça. E quando a dúvida, tudo que nós falamos vai parecer delírio, vai parecer alucinação de alguém que não conseguiu compreender o que a palavra está dizendo. Mas como nós cremos na palavra de Deus, essa palavra eterna de Deus, ela nos ajuda, a revelação de Deus nos traz essa compreensão. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todo o capítulo 1 tem Deus criando, com a sua palavra, com a sua autoridade, com o seu poder. E disse Deus, haja luz e houve luz. E todos os versículos vêm falando da criação. Quando chega no versículo 26, a decisão de Deus para criar a família, o texto diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Deus que estava ali, disse Deus, singular, passa para Deus, plural. Façamos. O Deus Elohim, que Deus que está ali no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem naquele momento uma unidade de propósito para criar o homem e a mulher. O texto bíblico descreve a primeira criação do homem formado do pó da terra. Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No capítulo 1, Deus disse também da autoridade que Adão recebeu de Deus para dominar a criação. Mas depois de criar o homem, e é de uma forma muito simples que Deus descreve a criação do homem, do pó da terra, soprou em suas narinas e ele se fez um ser vivente. E Deus olha para Adão como um Deus relacional, e num olhar perceptivo para Adão, Deus olha a necessidade relacional de Adão. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea, para estar ao lado dele. Far-lhe-ei alguém para o ajudar em todas as demandas, em todos os desafios, para estar ao seu lado, para que ele possa cumprir o propósito, a missão que lhe foi ordenada. E compreender esse momento descrito em Gênesis 2 é de fundamental importância para dar sentido à vida e à família no propósito eterno de Deus. E diz o texto no versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Fez o homem adormecer. Vocês já prestaram atenção que na palavra adormecer tem dor? Adormecer, né? Adormecer. Foi o único momento na história que Deus fez o homem adormecer e tirou a dor. E abriu o homem e tirou a costela e fez a mulher. Um processo
indolor. Desde então, nunca mais o homem pode adormecer na sua posição. Desde então, Deus fala para ele: homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Isto é, a posição do homem é a autoridade, é em pé, e Deus o convoca para assumir essa posição. Mas nesse momento, para tirar a mulher, Deus faz um processo indolor. Tira uma costela, um pedaço de osso. Não é muito interessante isso? Costela está falando da nossa estrutura. E ali, ele tira de dentro do homem, forma a mulher, forma. E aquela mulher faz a sua estreia ali diante do homem. No jardim, ela faz a sua estreia. Naquele lugar, naquele cenário maravilhoso, poético, que Deus preparou para o primeiro casal. Deus formou a mulher. E quando Adão a viu, ele fez o primeiro poema. Essa sim é osso. Já imaginaram Adão falando assim? Osso dos meus ossos. A estrutura da mulher. Carne da minha carne. E ela será chamada mulher porquanto do homem foi tirada. E logo ele dá sentido e significado à existência feminina, nomeando: habilmente modelada, tirada de dentro do homem, mas distinta. Tira, mas não faz um igual. Homem não tinha útero. E Deus coloca útero, ovário, trompas, naquele ser que Ele criou, seios que derramam leite no tempo devido, formas, algumas mais, outras menos, mas sempre macias, não é? Sempre macias. E quando Adão viu, ele faz essa linguagem poética, dando à mulher o lugar ao seu lado, um lugar de importância e de valor na história da humanidade para cumprir o propósito de Deus. Observem bem, tira do homem, mas faz um ser distinto, diferente. Para Deus, a mulher já estava no homem. Ele só modelou e deu a vida. Observe que a Bíblia não diz que Deus soprou nela para ela ser alma vivente. Eu penso que a vida de Deus que foi soprada em Adão, ali era para os dois. Na onisciência e na onipotência, no poder de Deus, a vida de Adão, Deus vai e tira a mulher dali. E não soprou nela para ela ser alma vivente. Ele tira e a vida já estava nela. Eu penso que hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma mulher grávida, a vida é concebida ali dentro dela, né? É um corpo dentro de outro corpo, um coração pulsando no pulsar de outro coração, um cordão unindo um ser a outro ser. É ali naquele momento é uma união, é algo profundo, sublime, e ali naquele momento aquele ser ganha vida e vem abençoado por Deus, a vida ordenada por Deus. E Deus tira a mulher bem do meio do homem, bem do seu coração, bem aqui das suas costelas, do interior, da intimidade. E nós mulheres sabemos a importância de um peito forte para nos acolher. Como nós precisamos de um peito para nos acolher. E quando a mulher foi tirada do homem, ela foi tirada para ser acolhida. Ela é da ordem da intimidade. Quantas filhas estão por aí, à deriva da vida, procurando um peito para serem acolhidas, porque faltou o peito protetor de um pai para lhes dar amparo, e tem muitas vezes encontrado nesse mundo, negociando seus corpos em troca de amor, decepção, frustração e dor. Queridos, Adão foi criado de fora para dentro, do barro e do sopro de Deus. Eva foi formada de dentro para fora. De dentro para fora. Da intimidade, a mulher da ordem da intimidade, a mulher de dentro. A vida veio para Eva, ela já estava ali, Deus modelou, Deus deu a forma, Deus trouxe a existência para cumprir o propósito, para junto formar o primeiro casal e fundar a descendência.
Quando Isaías está falando sobre Jacó, no capítulo 43, versículo 1, ele mostra isso em relação a Jacó, quando ele diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Jacó foi criado no processo natural da vida, mas a formação de Jacó foi de dentro para fora. Quando Deus trabalhou no seu interior e mudou o seu caráter, mudou a sua história e mudou a sua vida. Então Deus é esse Deus que trabalha de fora para dentro, de dentro para fora, porque Ele tem esse poder, e Ele vai e tira Eva de dentro para fora e traz para estar ao lado de Adão como ajudadora. E o versículo seguinte, quando Adão diz: por essa razão deixará o homem, versículo 24, pai e mãe se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por essa razão. Qual a razão? A partir de que conclusão? No contexto espiritual, a mulher tirada do homem para estar ao seu lado, como ajudadora na construção da descendência e da história familiar, retorna à sua origem para se fazer uma só carne com o homem, pela via da aliança conjugal. Torna a unidade da origem pela via da aliança. O simbolismo da aliança conjugal ultrapassa a razão humana na compreensão dos princípios divinos, no sentido espiritual de casamento. Queridos, entendam que o arsenal do inferno hoje está totalmente direcionado para destruir família, porque o inimigo sabe o propósito de Deus para a família. Esse mesmo texto de Gênesis 2:24 é repetido pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5. Todo o capítulo 5 está falando sobre as funções familiares. E fala primeiro para a mulher, né? E vós, mulheres, sede submissa a vosso marido como ao Senhor. O conceito de submissão bíblico ultrapassa ao conceito humano literal, como muitas pessoas tentam entender submissão como subserviência. Na verdade, quando a Bíblia está falando de submissão, está falando de estar debaixo de uma missão que foi dada à família, né? E quando Deus fala mulher, depois fala o homem, submissa como ao Senhor, e vai dando todas as especificações da função familiar, vai dizendo para o homem, e amanhã eu vou falar um pouco mais sobre as funções familiares, até que chega no versículo 31 e repete: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. No versículo 32 diz: mas eu digo, grande é esse mistério, mas eu digo isso em relação a Cristo e à igreja. Que mistério há na relação de Cristo e a igreja que tem a ver com família, com marido e mulher? Que mistério é esse que há para nós como casal, que tem a ver com Cristo e a igreja? Eu penso que João 17, na oração sacerdotal, aponta esse mistério, aponta a resposta para esse mistério, quando Jesus ora pela nossa unidade, a mesma unidade, quando Ele diz: Pai, faze-os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A mesma unidade que está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem, a unidade de propósitos, a unidade para cumprir o propósito definido por Deus, a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, unidos ali para cumprir um propósito. Família, pois, como propósito de Deus, em sua estrutura definida nas Escrituras Sagradas, essa representação do reino de Deus. E Efésios 5, 21 a 32, aponta toda essa estrutura para a família, aponta o lugar do homem como representante ali da autoridade, no ministério igual de Cristo. O ministério de Cristo com a igreja é um ministério tríplice.
O ministério de Cristo com a igreja, ele é rei, profeta e sacerdote. Na verdade, quando nós falamos da relação do lugar do marido na família, ele tem o mesmo ministério tríplice. Como rei, isto é, ele tem um lugar de autoridade, o governo da casa, as diretrizes que precisam emanar dessa autoridade, uma autoridade recebida de Cristo, então uma autoridade delegada a quem irá prestar conta. Como profeta, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome do Senhor. Todo profeta fala em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, a palavra que tem que emanar dessa autoridade para conduzir a família são os princípios de Deus para nós vivermos em família. E como sacerdote, ele é a proteção espiritual do lar. Como falamos, e Jesus disse, quando tem valente à porta, o inimigo não consegue roubar. A proteção espiritual, aquele que conduz espiritualmente a família. E a mulher, a sua ajudadora, para que esse ministério tríplice seja exercido com eficácia. A ajuda da mulher é essencial, porque ela tem um papel de importância no lar, para estar na condução do processo da transmissão da descendência. Portanto, mulher, você pode conquistar tudo com as competências que Deus lhe deu. E nós estamos num mundo onde a mulher tem galgado todos os lugares, espaços, todos os degraus. As mulheres estão nas universidades, o número cada vez maior, estão nas empresas, estão em todos os segmentos da sociedade. E a gente reconhece as competências e a gente sabe que ela conquista lugares, posições, coisas. Então, tem tido o seu reconhecimento. Mas se perdermos de vista a nossa origem, não conquistaremos o essencial no propósito eterno de Deus para a mulher e não compreenderemos o nosso destino. Portanto, homem, se você não compreender o seu papel junto a uma mulher, no seu lugar de ajudadora, deixará a família vulnerável ao roubo do inimigo. Se não assumir a posição, origem e destino estão intimamente ligados. Nós compreendemos destino quando nós compreendemos a origem. E nós só vamos compreender o que é família no propósito de Deus quando a gente entender a origem da família. Por que ela foi criada? A origem dará o norte para nós estabelecermos a nossa prioridade na vida. Qual é a nossa prioridade? A gente pode conquistar tudo, mas se nós perdemos a família, teremos perdido as joias mais preciosas, o nosso maior tesouro aqui na terra. Não ganhamos nada se perdermos a família, porque o que ficará é frustração e dor. Então, a nossa família, nós temos que estar juntos para servirmos a Deus juntos, para cumprirmos o propósito de Deus juntos. Portanto, não são missões distintas nesse sentido, mas a missão de um homem com uma mulher que cumprem juntos o propósito de Deus para a humanidade. E é essencial compreendermos esse sentido de família. Observem bem, queridos, a família surgiu na gênese da criação para ser uma igreja e abrigar o ser humano. E todo o Velho Testamento, Deus vai levantando profetas em todos os tempos para apontar os desvios do propósito de Deus. Quando Elias foi levantado, ele levantou como uma voz profética e apontou o desvio de uma casa e de um governo, onde um governante e um marido deixou a autoridade do lar nas mãos de sua mulher. Todo o Velho Testamento aponta os desvios. E como é que conclui o Velho Testamento? O último livro, Malaquias, último capítulo 4, último versículo 6, e a expressão que vem: e ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo numa terra ferida, todos os dias nós estamos vendo tragédias ao nosso derredor. Mas a palavra de Deus diz que há um movimento de coração com coração, converter, verter, derramar, fluir, um coração que flui de amor junto com outro coração, um movimento de coração com coração, para que haja cura na família. Pais derramando o coração de amor para seus filhos. Os pais curam os filhos. Estamos vivendo um tempo de crianças hiperativas, com transtorno de déficit de atenção, com agitação imensa, com um monte de doenças na família. E nós estamos vendo gerações doentes, adolescentes morrendo muitas vezes aí. O número de suicídios está aumentando cada vez mais, de adolescentes sem rumo, vivendo a deriva da vida, muitos filhos órfãos de pais vivos, que estão por aí pedindo socorro. E essa mostração pública é muitas vezes pela violência, pela droga, pela promiscuidade. E hoje, principalmente pela pornografia desenfreada, que está viciando tanto quanto a cocaína, que tem capturado mentes ainda em formação, destruindo muitas vezes o emocional. E a gente está vendo essa geração de crianças tomando remédios cada vez mais controlados, para poder ficarem calmas, obedientes, não darem trabalho na escola. E dentro de casa está faltando esse alicerce do amor, do vínculo, do afeto, da autoridade, porque limites é uma expressão de amor. E nós estamos vendo toda uma geração sentindo os efeitos desse nosso tempo. Mas a palavra de Deus diz também: e o coração dos filhos convertendo aos pais. Quando o coração dos pais se converte aos filhos, quando o coração dos pais se derramam, cumprindo o papel, cumprindo a função, assumindo os lugares, exercendo a autoridade, dando os limites, exercendo o papel da lei. O pai é o representante da lei na família, a mulher ali como ajudadora, e os papéis estabelecidos. Aí se nós começamos a ver esse movimento de cura na família, cura, e os filhos adultos curam os pais. Quantas vezes os pais são de uma geração que não aprenderam a demonstrar amor, e aqueles filhos vão recebendo a palavra que vai entrando, e vão para os seus pais, devolvendo a honra, restabelecendo relacionamentos, abraçando, demonstrando amor. E aqueles pais vão recebendo amor e vão se tornando mais ternos, mais afetuosos. Já começam a abraçar, a beijar. E quando o filho chega perto, eles já estão esperando aquele movimento de amor. É preciso esse movimento de amor na família, que traz cura, que traz cura. E como é que começa o Novo Testamento? De que forma? Falando de quê? De família. Família, genealogia de Jesus. Fecha o Velho Testamento falando de família, começa o Novo Testamento falando de família, apresentando aquele que veio para curar, aquele que veio para restaurar a família. E a gente sabe que Jesus, quem preparou o caminho de Jesus, foi outra voz profética, João Batista, que também proclamou uma palavra de arrependimento e apontou outra família que estava vivendo no desvio. A família de Herodes, que estava tendo um relacionamento ilícito com a sua cunhada. Herodes queria matar João Batista, mas ficou com medo do povo. E aí é Herodias, a mulher, que trabalha ali com uma estratégia com a sua filha, e já faz na sua filha uma semeadura de rebelião, uma semeadura muito triste que ela já faz na sua filha, porque através da dança da sua filha, ela consegue a morte de João Batista, e ela já insere a sua descendência num crime. E quando a cabeça de João Batista vem ali diante de Herodes, eles pensaram que tinham calado a voz profética, cortaram a cabeça do profeta, mas uma voz profética nunca se cala, porque Deus levanta profetas em todos os tempos. E quem é a voz profética do tempo de hoje?
Nós somos a voz profética, como família cristã, como família que preserva os princípios de Deus, para falar cada vez mais dos princípios de Deus nessa geração. E todo o Novo Testamento fala sobre família, os princípios da família. Jesus fala, os apóstolos falam, todos os evangelistas falam, apresentam os princípios da família. As cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, mostram os princípios da família. E como fecha a história da palavra de Deus no livro de Apocalipse, fechando a história, Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Noiva fala de casamento e noivo fala de Cristo. Então o encontro que vai haver na volta de Jesus para fechar a história, consolidando para sempre a família de Deus. Esta é a eterna palavra de Deus, que nos aponta o refúgio que nós temos para confiar no Senhor, nesse mundo desafiador, comandado por um sistema maligno. Precisamos cada dia nos refugiar em Deus e na sua palavra para não desfalecermos. E como família cristã, precisamos desse refúgio secreto para cumprirmos o propósito de Deus para a família. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Irmãos, pode estar vindo o maior vendaval na família. Pode estar vindo as lutas mais difíceis. E os vendavais vêm com muita força. Muitas vezes parece que vai destruir tudo. Mas cada um servirá de esconderijo contra o vento quando nós estivermos escondidos no refúgio do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. De refúgio contra a tempestade. Quando a tempestade vem, o mar fica revolto. Parece que o nosso barco vai bater e despedaçar. Mas a palavra de Deus diz que a esperança é a âncora da alma. Então, quando nós estamos firmados na esperança, nós temos fé para orar pelo milagre na família. Irmãos, quando alguém está doente, nós oramos com toda a fé para o milagre acontecer. Porque quando a família está com problema, nós também não oramos com a mesma fé para o milagre acontecer. Deus muda, Deus pode transformar de torrentes de água em lugares secos. Quantas vezes o casamento está seco, não tem afeto, não tem carinho, não tem abraço, não tem nada, o casamento seco. E aí quando nós começamos a buscar o Senhor, pela mudança, o Senhor vai trazendo refrigério para a nossa alma, Ele vai nos ensinando a amar, vai curando as feridas da nossa alma, e aí de repente começamos a sentir esse refrigério no nosso relacionamento, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Ele é a rocha que traz sombra para nós. Numa terra sedenta como vivemos hoje, temos onde nos esconder, temos onde nos refugiar, para que a nossa família seja um lugar de refúgio e não o campo de batalha. Qual é o nosso papel como pais, como mães, para preparar a família para o avivamento, para a volta de Jesus? Eu creio que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família. Na família, e vai se cumprir na família. Joel 2:28, e nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Palavra profética na boca dos nossos filhos. Vossos velhos e idosos terão sonhos. O idoso não vai ficar pensando que a vida acabou. Não, ele vai sonhar. Irmãos, quarta-feira eu enterrei meu pai. Quarta-feira agora.
E ele faleceu na certidão 91 anos. E semana passada, quando conversamos com ele, ele falou: minha filha, eu queria viajar com vocês, para levar a palavra de Deus como vocês estão levando. Porque ele implantou 19 igrejas, irmãos. 19 igrejas. Sabe como eu cresci? Meu pai tinha aqueles carros Ford 29, que a gente chamava de Fordeck, Calhambeck. Nós somos em 4 mulheres. Ele no domingo colocava nós 4 no carro. Minha mãe botava 3 panelas de comida, arroz, galinha e macarrão. E ele falava: vamos para algum lugar onde não tem igreja. Ia para algum povoado, parava o carro. Minha mãe tirava um banquinho, tirava o instrumento, ela tocava ou acordeon ou violão, começava a tocar e nós cantávamos. Eu falava: meu Deus, parece família Buscapé, não é? Aí o povo juntava. Quando o povo juntava, meu pai pregava. E ali ele ia pregando, as pessoas aceitavam Jesus, e ali virava uma igreja, uma congregação. Eu cresci assim. E uma semana antes de morrer, aliás, alguns dias antes que ele estava falando, eu estava lá com ele. Ele chegou de viagem, minha filha. Chegamos, pai, como é que foi o trabalho? Quantas almas aceitaram Jesus? Aí ele queria o relatório, né? E aí, terça-feira, ele partiu para a eternidade. A gente sente a falta porque a gente é humano. Mas, quando nós pensamos, né, que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, então nós só agradecemos a Deus e fizemos um culto de celebração a Deus, cantando os cânticos que ele gostava. Porque resta para nós a bendita esperança em Cristo Jesus. Então, como nós falamos, é essa palavra que o Senhor tem para nós. Para os idosos, sonhos. Para os jovens, visão. Jovens de visão. Jovens que não vão olhar além dessa limitada filosofia que se ensina hoje. Porque vai olhar muito mais além para receber a sabedoria de Deus e ter a visão e olhar para frente e poder dizer: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, Celso. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos ficar em pé. Qual é a sua necessidade nessa noite? Talvez tenha vindo para esse culto de celebração de aniversário da Catedral da Família, mas veio com problemas familiares, veio com conflitos, veio com dores, veio com angústias. Muitas vezes vem até com sofrimento por um filho que se desviou, que se perdeu. E quem sabe você está aqui hoje pedindo socorro de Deus. Senhor, tem misericórdia da minha família, restaura a minha família, faz um milagre na minha família. Se você precisa nessa noite, essa palavra, Deus falou com você. Porque se você entender que família tem esse propósito de cumprir uma missão aqui na terra, de formar descendência e fazer a transmissão geracional, você compreende que você não pode parar de lutar pela sua família. Então está muito difícil caminhar. Venha para cá que eu quero orar com você. Eu quero orar com aqueles que precisam hoje de uma cura na sua família, de uma restauração na sua família, que fala: Senhor, eu preciso de mudança na minha casa, eu preciso de mudança no meu lar. Deus só trabalha em coração quebrantado, né? Então pode vir para cá. Aleluia, aleluia. O Celso vai louvar o Senhor com cântico, doce graça. Preste atenção na letra. Preste atenção na letra. Doce graça. Deixe essa doce graça entrar no seu coração. Aleluia. Com doce graça do Senhor, que salva o pecador, perdido estava, Ele me achou, não mais cego eu estou. A sua
tuas promessas me sustêm. Firmado está o meu ser, é meu escudo e porção, enquanto aqui viver. Minhas correntes já quebrou, meu Salvador me resgatou. Misericórdia encontrei, ó doce graça, ó grande amor. Aleluia! Muito breve a terra passará, o sol não brilhará, mas todo que for fiel com Cristo reinará. Minhas correntes já quebrou, meu Salvador me resgatou. Misericórdia encontrei, ó doce graça, ó grande amor. Minhas correntes já quebrou, meu Salvador me resgatou. Misericórdia encontrei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a luta passa, a dificuldade passa, tá? Tudo passará, mas um dia vamos estar com Cristo para sempre. Então vale a pena lutar. Não desanime, não desanime. Bate pé, firme estaca. Você está firmado na rocha, a rocha que é o Senhor. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração, apresente ao Senhor a sua necessidade. Fala com o Senhor nesse momento o que você precisa, e o Senhor está aqui. Pai, como é bom poder te adorar neste momento e te chamar de Pai, e saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece no íntimo da sua casa, Pai. O Senhor conhece no mais profundo do seu ser. Por isso nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca todo, Senhor. Toma cada um aqui pela mão, ajuda a caminhar, passa o bálsamo no coração, faz o milagre que ela precisa, Pai. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que restaura. Ó Deus, em Ti nós encontramos esse refúgio seguro, esse esconderijo seguro, que nos ampara em cada momento da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, aqui como família, a representar o Teu reino aqui na terra, Pai. Ó Deus, para que os princípios Teus sejam passados para a próxima geração. Deus, ajuda-nos a fazer diferença, Pai. Ajuda-nos a caminhar e dá, Senhor, a cada um a Tua direção, a sabedoria que vem dos céus, Pai. E abençoa cada vida aqui, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Amém. Hoje estou aqui. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino.
Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.